ouvinte da palavra de Deus. Estamos como Igreja de Deus proclamando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Então você ouviu um louvor da parte de Deus e neste exato momento nós vamos para uma breve reflexão na eterna e fiel palavra, a palavra de Deus. Aqui estamos como aviso de Deus, convite de Deus. A pregação do Evangelho de Jesus é um convite de Deus aos homens, às mulheres, às pessoas no planeta ao arrependimento. As pessoas se voltarem-se para Deus. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar esta leitura. Nós vamos ler um versículo do capítulo de número 1 de São João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 1, e o versículo de número 29, assim está escrito: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Caro amigo ouvinte da palavra de Deus, estamos vivendo os dias aonde se celebra uma festa, a festa da Páscoa, uma festa judaica, e tem chegado até nós. Nós brasileiros comemoramos a Páscoa diferente dos judeus. Mas aqui estamos para dizer a você, amigo, o verdadeiro sentido desta festa da Páscoa, que iniciou-se pelos judeus, aonde cordeiros são sacrificados. Bendito seja o nome do Senhor. Amigo ouvinte da palavra de Deus, quando nós lemos as Escrituras, precisamente em Gênesis, o livro do começo, nós vamos deparar com a história de Adão e Eva. Um casal perfeito, uma família perfeita que Deus o criou e o colocou ali no jardim do Éden. E ali, aquele casal, aquela família tinha uma comunhão estreita com Deus, caminhavam com Deus, se relacionavam com Deus. Mas um dia eles transgrediram a lei de Deus, pecaram contra Deus, desobedeceram a lei do Eterno, desobedeceram o Eterno e a sua palavra, pecaram contra Deus. Eram amigos de Deus, mas o pecado o constituiu-se inimigo de Deus. O pecado separou Adão e Eva do seu Criador, a criatura agora distante do seu Criador. Então, caro amigo, o Deus de Adão e Eva não desistiu de Adão e nem de Eva. Moisés escreve em Gênesis
dizendo que Deus, o Criador, vestiu Adão e Eva com pele de animais. Deus o sacrificou um animal e o vestiu aquele casal. Então o pecado gerou um problema entre o Criador e a sua criatura. O separou como um abismo. Então, caro amigo, se fez necessário um inocente para de fato amenizar o problema criado entre Deus e Adão. E o animal sacrificado amenizou o problema do pecado entre Deus e Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, o mesmo Deus de Adão e Eva é o mesmo Deus que aqui estamos anunciando. O Deus que não desistiu de Adão e não desistiu de Eva, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. Por isso aqui estamos demonstrando, falando deste Deus que criou os céus e a terra, o Criador do universo, o Deus, o Todo-Poderoso, que não desiste do homem, mesmo ele errado no pecado, ferindo a dignidade e a santidade de Deus, mas Deus não desiste dele. Então, amigo, Adão e Eva saíram da presença de Deus, mas Deus não desistiu deles, por conta do inocente, de um animal, que de fato foi transferido aquele problema, para aquele animal, o problema criado entre Adão e Eva, foi transferido para aquele inocente animal. Então, caro amigo, o povo hebreu, os judeus, era o costume, eles de fato sacrificar animais novos, precisamente de um ano, um animal sem defeito, um animal sem ruga, e sacrificavam a Deus para amenizar o problema, um paliativo do problema entre Deus e as pessoas, entre o Criador e a sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, caro amigo, o problema na antiga aliança, no Antigo Testamento, que era amenizado através de sangue de animais, sacrifício de animais eram sacrificados, muitos animais inocentes foram sacrificados por conta do pecado, por conta da transgressão entre Deus e o homem, para amenizar o problema entre Deus e o homem. Mas um dia, as Escrituras nos diz, já no Novo Testamento, na qual nós lemos João Batista, o profeta de Deus, homem de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele prega aos judeus. Quando Jesus veio na sua direção, ele disse para os judeus, para aquelas pessoas que estavam ali, disse para ele, vejam o Cordeiro de Deus, atenção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, os animais de fato só amenizavam o problema entre Deus e o homem, mas no Novo Testamento o problema é resolvido de uma forma total, não de uma forma paliativa, não de uma forma paliativa, mas de uma forma total. Jesus, comparado como um Cordeiro de Deus, Jesus entrega a sua vida voluntariamente como um cordeiro, assim como no Antigo Testamento os animais eram sacrificados, e os seus sangues eram aspergidos sobre as pessoas para amenizar o problema. E Jesus, o enviado de Deus, veio para resolver o problema entre Deus e o homem, um problema que o homem não poderia resolver, uma dívida criada entre Deus e o homem,
entre o Criador e a sua criatura. Então, meu amigo, Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. O Cordeiro de Deus entregou a sua vida voluntariamente para morrer morte de cruz. Ali na cruz do Calvário, ele morreu no meu lugar, no teu lugar, para resolver o problema entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, caro amigo, que eu quero te dizer nesta tarde maravilhosa, que uma vez que o homem, uma vez que a mulher, eu estou falando de religião, não, absolutamente não, uma vez que o homem cai em si e vem para Jesus, o problema do pecado entre Deus e o homem, ele abraçando Jesus, vindo para Jesus, esse problema é resolvido. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas está vivo e vivo para todo sempre. E o seu sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus não morreu. O sangue de Jesus está vivo, vivo para redimir o mais vil pecador. Então, caro amigo, bendito seja o nome do Senhor. É momento, é hora de você se chegar-se para Deus. Vivemos aqui momentos, somente momentos, 50 anos, 70 anos, 100 anos, não é nada com relação à eternidade. Então, caro amigo, Jesus pagou, Jesus veio para resolver o problema entre o homem e Deus. Então venha para Jesus, para que esse problema seja resolvido. Esse problema que o dinheiro, que as religiões, que os homens de renome não podem resolver, somente Jesus pode resolver o problema do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. O mal que de fato assola o planeta, o pecado é um mal universal, o pecado é um problema universal. Somente o Cordeiro de Deus, somente o sangue de Jesus pode redimir o mais vil pecador e transforma ele em uma nova criatura. Então, caro amigo, somente Jesus. Os animais no Antigo Testamento só amenizavam o problema, como já falamos, mas Jesus veio para tirar o pecado da vida do homem. Jesus veio para arrancar o pecado da vida do homem. Então, amigo, aquele que vem para Jesus pode ter a certeza que este mal, que esta enfermidade, que esta doença espiritual será arrancada e você passa a ter comunhão com Deus, você passa a andar com Deus, você passa a ter um relacionamento estreito com Deus, você passa de fato viver uma vida alegre. Louvado seja o nome do Senhor. A festa da Páscoa é uma festa de alegria, é uma festa de regozijo, é uma festa de gozo, é uma festa de liberdade. Então venha para Jesus, venha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e receba a libertação da sua alma, receba o perdão de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o perdão de Deus. Somente Jesus tem perdão para uma vil pecador. Somente Jesus tem perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Cara amigo, muitas pessoas têm rejeitado o perdão de Deus. Muitas pessoas não recebem o perdão que Deus tem oferecido, mas Deus nesta tarde está oferecendo perdão para que você de fato receba o perdão de Deus. Não abandone, não rejeite o perdão de Deus. Muitas pessoas vão à eternidade sem Deus por rejeitar o perdão de Deus. O perdão de Deus está aqui nesta tarde. Somente Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, somente Jesus pode de fato redimir o mais vil pecador. Somente Jesus pode de fato reatar a aliança entre Deus e o homem. Venha para Jesus para que você seja feliz e receba a maior bênção que Deus tem para os homens, para as pessoas no planeta, que é a salvação da alma, que é a libertação da alma. Venha para Jesus, não te detenha. Amém. Graças a Deus.